Você já se perguntou por que muitos judeus comem arroz sem sal? Conhece alguém assim? Independente disso, o que diz a Torá? O que diz a lei de Deus sobre este tema? É isto que vamos analisar neste vídeo. Olá, eu sou Jartov Ben Yehudá, judeu praticante da Torá, caraíta e professor de hebraico moderno e bíblico. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Pergunte Jartov. Vamos para o tema. Este é um assunto que gera muitas e muitas dúvidas. O consumo do arroz sem sal entre os judeus. Por que será? Por isso, vamos observar as leis da Torá referente à alimentação. E essas leis estão em Devarim, conhecido como Deuteronômio, no capítulo 14. Vamos lá? Não comerás nada do que for abominável. Estes são os animais que comereis: boi, cordeiro e cabrito, cervo, veado, búfalo, bode silvestre, dishon, boi silvestre e cabra montês. E todo animal de casco fendido e que tenha unha separada em dois, de cima até embaixo, e que rumina entre os animais, esses comereis. Contudo, estes não comereis dos que ruminam ou que têm o casco fendido: o xesuá, o camelo, a lebre e o coelho, que ruminam, porém não têm casco fendido, são impuros para vós. E o porco, que tem casco fendido, porém não rumina, é impuro para vós. De sua carne não comereis, e seus cadáveres não tocareis. Comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem nadadeira e escamas comereis. E tudo que não tem nadadeiras e escamas não comereis, é impuro para vós. Toda ave pura podereis comer, e estas são as de que não comereis: a águia, o quebrantoço e a águia do mar, o milhano, o abutre e o açor, segundo sua espécie, e todo corvo, segundo sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo sua espécie, o mocho, o ibis, o tixemete, o pelicano, o porfirião e o corvo marinho, a cegonha, a garça, segundo sua espécie, o galo montês e o morcego. A tradição judaica é rica e diversificada, e as práticas alimentares variam de acordo com diferentes comunidades e de acordo com diferentes costumes. No entanto, a questão do arroz sem sal é frequentemente levantada. Você já deve ter feito ou ouvido alguém perguntar sobre isso. Coloca aqui nos comentários. Especialmente durante festividades. Normalmente, as pessoas observam um detalhe ou outro na alimentação. Mas e a questão do arroz em si, sem sal? Em Deuteronômio 14, que foi o texto que nós lemos, encontramos várias leis sobre quais alimentos são considerados puros e quais alimentos são considerados impuros. E é importante notar que a Torá não menciona especificamente o arroz. Não menciona. O que leva muitos a concluir que não há proibição em consumi-los, uma vez que a Torá não menciona. Existe uma pergunta que as pessoas deveriam fazer sobre este assunto, mas não fazem. Mas eu vou fazer aqui. O que diz a lei de Deus
o que diz a Torá sobre a criação de leis, especificamente sobre o arroz e especificamente sobre o sal. Será que tem texto que dá essa liberdade para construir essas leis? Vamos ler aí mesmo, Deuteronômio, Devarim, capítulo 17. Quando alguma lei te for desconhecida em juízo, se um sangue for puro ou impuro, se uma causa for justa ou injusta, se uma chaga for pura ou impura, ou se surgirem causas que provoquem divergências de opiniões em tuas cidades, levantar-te-ás e subirás ao lugar que escolher o Eterno teu Deus, e virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e indagarás, e te anunciarão a sentença do juízo. E farás conforme o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que escolheu o Eterno, e cuidarás de fazer de acordo com tudo o que te ensinarem, conforme o mandado da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem, farás. Não te desviarás da sentença que te anunciarem, nem à direita, nem à esquerda. E o homem que o fizer com malícia, para não ouvir o sacerdote que está ali para servir ao Eterno teu Deus, ou ao juiz, o tal homem morrerá, e eliminarás o mal de Israel. E todo o povo escutará e temerá, e não mais procederão mal. Você prestou bem atenção à leitura? Por exemplo, você prestou atenção ao versículo 13? E não mais procederão mal. Prestou também atenção ao versículo 8? Provoquem divergências de opiniões em tuas cidades. Então isso claramente mostra que é um problema local. Daqui a pouco falaremos mais sobre isso. Agora, por que o arroz é muitas vezes preparado sem sal? Isso tem mais a ver com tradições familiares. Isso tem mais a ver com preferências pessoais do que com restrições religiosas. Algumas comunidades preferem evitar o sal durante certas festividades. Como o persa, por exemplo, algumas comunidades preferem fazer isso para simbolizar a pureza, para simbolizar a simplicidade. Mas, se tomarem essas decisões, serão, de acordo com o capítulo 17, uma decisão local e não geral. O arroz é um alimento neutro e, conforme a tradição, pode ser preparado de várias maneiras. Pode ficar à vontade de preparar o arroz de todos vocês da maneira que quiserem. O fato de ser preparado, consumido muitas vezes sem sal, não é uma proibição. Não está isso na Torá, não está na lei de Deus. Isso é mais uma escolha que reflete a prática de algumas comunidades. Então, podem ficar tranquilos. Não existe proibição de comer arroz com sal ou sem sal na Torá. Tem mais uma pergunta sobre esse assunto. Como é que vamos, então, conciliar Devarim capítulo 14 com Devarim capítulo 17 com Devarim capítulo 4? Por quê? Porque Devarim capítulo 4 simplesmente diz: não acrescentareis sobre a coisa que eu vos ordeno, e não subtraireis dela, para que guardeis os preceitos do Eterno vosso Deus, que eu vos ordeno. E não
não é difícil e também não é uma contradição. É simples. As leis para a cultura da prática da Torá, no geral, já estão escritas, já estão devidamente escritas. Não se deve acrescentar leis para a cultura da prática da Torá. Isso não pode fazer. Porém, regras locais para comunidades podem ser estabelecidas para evitar problemas sérios. Normalmente esses problemas começam com questões infantis. Então, para evitar sérios problemas, se você tiver dúvida, como diz o capítulo 17, se uma coisa é pura ou impura, é lícito ou é ilícito, você pode criar leis locais, mas atenção, essas leis não podem ser leis gerais. Você não pode, por causa de um problema na sua comunidade local, formular uma lei que se estenda para toda a comunidade mundial. Isso não existe. Isso vai ferir o capítulo 4, versículo 2. Estamos combinados? Então, com certeza, não há uma proibição no judaísmo que impeça o consumo de arroz com sal ou sem sal. Em vez disso, é uma questão de tradição, é uma questão de preferência. Então esperamos, né? Eu espero que este vídeo tenha esclarecido suas dúvidas sobre o assunto. Mas sabe o que é que me moveu a fazer esse vídeo? O que eu vou falar agora não é um exemplo, foi uma coisa que realmente aconteceu. Uma pessoa perguntou para a outra, sem saber que essa outra era judia, por que os judeus comem um arroz sem sal? E a outra pessoa que ouviu isso disse, como assim os judeus comem arroz sem sal? Eu ouvi dizer que os judeus comem arroz sem sal. Aí ela falou, como? Eu sou judia e o meu arroz é com sal. E a pessoa, me falaram. Calma aí, vamos refletir um pouco. E se a pessoa que ouviu não fosse judia e saísse ela também dizendo por aí, olha, os judeus comem arroz sem sal, os judeus comem arroz sem sal. Isso aconteceu há anos atrás. Hoje estaria muita gente achando, olha, os judeus comem arroz sem sal. Aí eu visitaria alguém e a pessoa me serviria um arroz sem sal e diria, pô, o seu arroz aqui é separado porque você é judeu e come arroz sem sal. Você consegue entender como é que é formuladas doutrinas partindo do nada? Então, a partir de hoje, tome muito cuidado com o que você ouve sobre os judeus, porque pode não ser verdade. Tá, você está num canal chamado Pergunte a Jartov. Então, se você tiver dúvidas sobre alguma coisa, tradição, cultura ou história dos judeus, pergunte a Jartov. Eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado pela sua visualização. Confira se você já é inscrito no canal. Caso não seja, você pode se inscrever e aproveitar e se tornar membro nível 3. Antes que o curso de Ketiv se torne um curso separado do canal e você perca essa oportunidade, tá bom? Deixa o seu like, escreve aqui abaixo o que achou desse vídeo, quais foram as lições que você tirou para você e para a sua comunidade. Compartilhe para evitar que pessoas formulem doutrinas judaicas onde não existem e atribua à Torá uma coisa que a Torá não fala. Compartilhe, nos veremos no próximo vídeo. Shalom!